Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é cristão? Sente medo? Você pode ter crescido ou se convertido ainda adulto e ouvido que cristão não pode, não deve sentir medo, porque isso é anticristão. Deixa eu te contar uma coisinha. O Davi é visto na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Tanto é que ele mandou o próprio profeta Samuel ir na casa dele, dos pais dele, ungir ele como rei. De fato, ele se tornou rei. Só que antes de se tornar rei, ele serviu ao rei Saul, o rei anterior a ele. Só que tão grande era a unção e o poder de Deus, a proteção de Deus na vida dele, que o Saul, com o passar do tempo, começou a sentir inveja dele. E começou a perseguir ele de morte. Ele era um homem muito abençoado. Ele tinha êxito em absolutamente tudo que ele fazia. Porém, ele foi perseguido de morte e ele sentiu medo. Sim, ele sentiu medo. Porém, apesar de sentir medo, todas as vezes que Saul estava muito próximo a ele, e os homens que confiavam nele, que eram homens de confiança dele, se propunham a tirar a vida de Saul. Porém, como Saul também foi ungido por Deus como rei antes de Davi se recusava a permitir que tanto qualquer homem como qualquer outro homem retirasse a vida de Saul. Se Saul tivesse que morrer, seria pelas mãos de Deus, no tempo que Deus decidiu chamar ele, e não porque Davi havia sido responsável ou outro homem. Só que a questão aqui é, Davi foi ungido rei? Foi. Porém, ele sentiu medo. Se ele não tivesse sentido medo, provavelmente ele não teria fugido. Ele sentiu medo porque Davi o ameaçava direto de morte. Porque ele era muito mais, digamos, popular do que Saul, tinha muito mais vitórias e o povo clamava muito mais a ele como rei. É claro que ele só se tornou rei mesmo após a morte de Saul, porque assim então o próprio povo colocou a coroa na cabeça dele e declarou ele como rei. E então, em seguida, ele também recebeu uma unção. Não unção não, digamos assim, que ele foi declarado oficialmente rei. Não só de lugar, como também de toda a Israel. Uma outra história de um outro homem na Bíblia, igualmente ungido, mas que não foi designado como rei, sim como profeta. Elias, que viveu nos tempos de Acabe e Jezabel. A Jezabel era uma mulher odiosa, que odiava Deus, que adorava outros deuses e que não tinha respeito algum pelo profeta Elias, e muito menos por Deus. Uma certa vez a Jezabel, ela jurou o Elias de morte. E o Elias, ele era o maior profeta de sua época. Havia outros profetas, é claro, ou profetas que também falavam sobre o Senhor. Porém, o Elias, ele era o maior, tanto é que a Bíblia menciona apenas o nome dele como profeta naquela época, o grande profeta. O Elias tinha uma fé que muitos hoje em dia, muitos homens e mulheres de Deus gostariam de ter. E ainda assim, mesmo tendo tamanha fé como ele tinha, quando a Jezabel jurou ele de morte por algumas coisas que Elias havia feito, Elias, mesmo tendo tanta fé, mesmo tendo visto e profetizado sobre a vida de outras pessoas, tantas coisas como ele viu e profetizou, ainda assim, o Elias sentiu medo e fugiu. Sim, ele fugiu. Mesmo ele sendo um homem ungido, tendo tanta fé e sendo tão abençoado por Deus. Não só Elias e o próprio Davi. Outros homens e mulheres que tiveram fé, muita fé na Bíblia, também sentiram medo. Às vezes até mesmo duvidaram. Moisés, por exemplo, que foi chamado por Deus apenas uma única vez, viu tantas e tantas maravilhas e tinha uma fé tão forte. No deserto, ele duvidou que Deus fosse capaz de limitar uma nação no deserto, o povo de Israel, os hebreus. Tanto é que é uma pequena parte da história dele, ele questiona Deus se Deus seria mesmo capaz de alimentar aquela multidão tão grande no deserto. E Deus até questiona, por acaso meu braço está encolhido para que eu não possa fazer tal coisa? O Moisés, esse mesmo, que viu tantas maravilhas, que viu o mar se abrindo, que viu as 10 pragas, e ainda assim no meio do deserto ele duvidou. Então entenda, por mais que você queira levar uma vida abençoada, pode ser sim que você duvide ou que tenha medo, mas não se preocupe quanto a isso. É normal ter medo e é normal às vezes duvidar. Isso não pode persistir na sua vida. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, comente aqui embaixo se você gostou dessa mensagem ou não. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para abençoar muito mais pessoas. Não esqueça também de me seguir nas redes sociais: YouTube, Facebook, Quai, TikTok e todas as outras. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo, se assim o Senhor permitir. Tchauzinho!